paz do Senhor esteja com você. Meu nome é Jairo Vieira, trago essa primeira temporada de vídeos para trazer a palavra, no qual entendemos por ide por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura, com um tema específico que é a tolerância. No vídeo passado, demos uma pausa no tema, porque dentre as solicitações de temas, orações e pedidos, foi levantada uma questão aqui realmente muito importante nos dias de hoje, que é a família. Foi feito um pedido muito carinhoso dos meus seguidores, por estar meu abraço, meu carinho. Deus lhe abençoe por estar acompanhando, por estar sendo edificado em nome de Jesus. Então, demos uma pausa aí no vídeo passado, que falamos aí sobre família, sobre como manter o seu relacionamento, como evitar, através da escritura, aquilo que muitos acabam achando que já acabou, mas na verdade, em alguns casos, é onde o verdadeiro amor começa. As pessoas acham que o corpo esfriou a vontade de ter um relacionamento com aquela pessoa querida que teve momentos onde trouxe muita felicidade. Mas isso ficou no vídeo passado. Eu espero que tenha edificado aqueles que estavam com planos em finalizar algo que, como mesmo o Senhor disse, o que o Deus uniu, o homem não separe. Amados, o que eu vou trazer hoje para vocês é como estamos chegando no final desse projeto, dessa proposta de tolerância. Então vamos começar a chegar em um divisor de águas. Até como Jesus mesmo experimentou, enquanto ele estava pregando milagres, fazendo milagres, acontecendo sinais e maravilhas, as multidões se aglomeravam. Mas em um determinado momento, ele levantou a voz para falar o propósito do evangelho. O que foi que aconteceu? A multidão se dissipou, restando 12, e dos 12, um ainda traiu. Estava tudo dentro do plano, mas um ainda traiu. Então estamos caminhando para um ponto do tema que vai acabar tendo também esse divisor de águas. Veja que a palavra que eu vou trazer para vocês vai começar a entrar na margem da margem limítrofe, digamos assim. É aquela margem imaginária que tem de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Então essa margem limítrofe que eu estou ilustrando para dizer que é o que separa, enfim, as religiões. Entendi que a disparidade teológica é o grande motivo para ter tantas vertentes o próprio cristianismo, tudo conforme a vontade do Senhor. Mas, de qualquer maneira, é a forma de interpretar a palavra, que está dando origem às ideologias e religiões. E não é isso que Jesus prega. Jesus prega o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas o que eu vou trazer aqui é justamente entender um pouco, mesmo que uma mente limitada, um ser humano limitado, tem uma data de validade específica, não tem a capacidade de entender a grandeza do que quer dizer Deus. Como ele mesmo disse, jamais alguém imaginou, sonhou ou tem ideia do que Deus está preparando para aqueles que o buscam. Então vamos buscar um pouquinho mais aqui, um pequeno versículo que, para compreender, ele tem uma profundidade tão grande que eu tive que dividir o vídeo em dois. Vamos ter essa primeira parte e a segunda parte, porque o conteúdo acabou ficando denso e não é essa a proposta. Tem que ser um evangelho, uma coisa tranquila, leve, para todos os povos poderem interpretar. Vejamos aí, em João 10:30. Puxa aí sua Bíblia, se você tiver, chame alguém para lhe acompanhar. Falando nisso, muito obrigado para aqueles que seguem, muito obrigado para aqueles que curtem, Ô glória, aquele forte abraço de irmão Pentecoste em nome de Jesus. Abre aí, João 10:30. O que é que está escrito? Bem simples. Eu e o Pai somos um. Simples, direto. Existe uma gama de contextualizações muito grande em cima desse pequeno versículo que o próprio Jesus disse para orientar as pessoas que o ouviam. Oremos. Se possível, encurve sua cabeça, feche seus olhos. Estou gravando esse vídeo agora, mas o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, dono de todo poder. Eu gravo agora esse vídeo, mas a palavra diz que onde 2 ou mais está no nome dEle, aqui Ele está. Então Ele está aqui nesse momento, está aí com você agora, porque para Deus é indiferente se eu estou gravando agora, você está vendo aí agora. O que importa é a nossa conexão, a transcendência dos nossos pensamentos conectados no Pai. Poderoso Deus e eterno Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para chegar diante da Tua presença,
primeiramente para agradecer tudo que vós tem feito pelas nossas vidas. Peço, Senhor, diante a sala do trono, que quebrante o coração, dê visão e entendimento do reino dos céus para essa pessoa que está escutando esse vídeo agora, acompanhando essa leitura de forma abençoada, como vós mesmo propôs no meu coração. Assim eu compartilho com essa pessoa que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu falei, nesse caso, a disparidade teológica é uma razão muito primordial para o cristianismo ter muitas vertentes. Mas vamos trazer aqui um conceito dentro da palavra, como eu mesmo digo, cada versículo da Bíblia é testemunho de outro. Então, apesar da passagem que a gente leu agora em João 10:30, está escrito: eu e o Pai somos um. Isso é Jesus falando dele. Em Isaías 9 está escrito que um filho nos nasceu, um filho nos se deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Veja que antes de Jesus proferir isso, Isaías já tinha dito. Mas para a gente entender um pouquinho mais isso aqui, vamos trazer um conceito que todo mundo conhece: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que, como eu falei, estamos em um divisor de águas, no qual até o próprio Senhor Jesus experimentou, quando tinha vários seguidores, e quando ele começou a falar da doutrina especificamente, as multidões foram se dissipando. Dura essas palavras, quem é capaz de suportar? Sobrou 12, e dos 12, ainda um o traiu, tudo dentro do propósito do Senhor, mas um ainda traiu. Então, estamos caminhando para esse ponto de divisor de águas. Então, quando Jesus falou que Deus eu e o Pai somos um, podemos ilustrar da seguinte maneira. Tem um versículo que diz que como você vai amar a Deus, que não vê, se o teu irmão que você vê, você não ama. Então, vamos tirar a informação do que nós vemos para ter uma noção do que nós não vemos. Então, vamos entender assim: se temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sendo feito conforme a imagem e semelhança descrito em 1 Gênesis capítulo 26, então nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Partindo desse pressuposto, dê uma passadinha só para a gente tirar essa dúvida. Vamos lá em Mateus 26:41. Aqui, ó, 26:41. Olha o que está escrito: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos entender alguns pontos. Já sabemos que temos espírito, já sabemos que temos um corpo que vemos. E você, tem uma alma ou é uma alma? Você já parou para pensar nisso? Você é uma alma. Eu lhe provo. O corpo é a máquina. É a máquina que o Senhor fez através dos componentes do barro, porque hoje a ciência prova que 12 básicos elementos que tem no barro, não nas mesmas proporções, tem no corpo humano. Então, o corpo foi feito do barro. Foi dado um sopro de vida, então nele também temos o Espírito. Mas veja que esse próprio versículo diz: temos um corpo que nos permite nos locomover nesta dimensão que conhecemos. Digamos aqui, vamos compreender um pouquinho mais, puxar um pouquinho para a ciência, no qual existem 3 dimensões perceptíveis para nós, que é largura, uma dimensão, altura, outra dimensão, e profundidade, outra dimensão. 3 dimensões. Já tem uma 4ª perceptível, que nós percebemos o tempo. Mas o tempo a gente só percebe porque a gente tem memória. Veja que a gente percebe que nós não estamos mais no começo desse vídeo, porque lembramos que damos play nesse vídeo, já tem um tempinho que eu dei: paz do Senhor esteja com você. Então, por causa disso, porque lembramos, então percebemos o tempo. Mas fora isso, a gente tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade, Então, essas são as 3 dimensões perceptíveis que Deus programou para percebermos. Também temos outros sentidos, mas vamos nos limitar na questão do corpo. É uma máquina feita para a gente ter mobilidade, manipular, andar pela face da terra. Mas também temos o sopro de vida, o espírito. Vamos simplificar a ideia.
não questionando a parte biológica, fotossíntese das plantas, ou sistema digestivo, cardiorrespiratório, sistema nervoso, não. Vamos ser um pouco mais simples. Temos o corpo, que é a máquina, como um carro. Temos o sopro de vida, o espírito, que é a fonte de energia. Vamos simplificar, eu sei que tem, vamos com calma, eu sei que tem muito mais além do que só energia e o espírito. Tanto é que o próprio Senhor disse que o corpo e o espírito, eles militam um com o outro, entendeu? Então, existe uma briga interna entre o espírito e o corpo, mas a gente vai chegar lá. Vamos nos limitar por enquanto na questão da energia, como se fosse o combustível do carro, certo? Entretanto, de tudo isso, ainda tem um elemento, que é a alma. É você que está aí dentro. Isso, você. Você não é simplesmente a pessoa que você vê o reflexo no espelho. Não. Você é essa pessoa que está aí dentro, que tem a consciência de perceber a diferença das coisas, que dependendo da sua orientação, você tem a escolha. Eu digo orientação porque a própria ciência já determinou que boa parte das nossas escolhas tem por fim o fundamento emocional. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, né? Tendo a questão emocional determinando nossas escolhas e a razão dando entendimento e como executar a nossa escolha. Mas vamos deixar um pouquinho isso mais adiante. Então falamos de corpo, que é a máquina, falamos do espírito, como energia, que é a força vital que faz com que tudo funcione, lembrando, deixando um pouco de lado a questão biológica de funcionamento orgânico. Mesmo assim, ainda tem um forte entendimento que o próprio espírito faz tudo funcionar. Nós não somos meras máquinas processantes biológicas. A gente não só tem um funcionamento biológico orgânico, senão é como se tivesse um carro que foi dado a partida, o motor está ali ligado, mas ninguém está pilotando. Então o corpo seria mais ou menos isso, sem um espírito, sem algo que funcionasse de fato. E a alma somos nós, então nós somos passageiros dessa máquina. Vemos assim, vamos ver dessa maneira. Nós somos passageiros dentro desse corpo que tem uma fonte de energia. Eu digo isso, amados, porque assim, quando nós nascemos, veja que nós temos funções básicas programadas. A respiração, o choro, a vontade fisiológica e dormir. Então são coisas básicas para sustentar o sistema orgânico humano. À proporção que o tempo passa, nós vamos aprendendo algumas coisas, como andar, cair, levantar, andar, correr, pular. Então são funções que quando nós somos crianças, nesse momento, dependendo da sua idade, você não lembra desse pedaço, porque na verdade você está absorvendo questões, digamos assim, subconsciente. Naquele momento você percebe, mas aquilo que você está aprendendo está sendo colocado em um lugar dentro do seu corpo, na sua memória, que vai se transformar em algo que fique próximo da raia do instinto. Por que instinto? Veja, eu quero levantar o braço, eu não penso. Eu simplesmente surto à vontade e o corpo reage. Ele sabe agora o que fazer. Ele não fica aquele movimento disforme, tendo que acompanhar para onde vai. Não é verdade? Então, meu corpo, pelo meu treinamento, coisas já aprendeu de forma automática. Eu sinto à vontade, simplesmente eu faço. Eu não paro para pensar no que eu vou fazer, simplesmente me dá vontade de levantar, eu levanto, me dá vontade de sentar, eu sento. Então essas são funções automáticas, digamos assim, que o corpo aprendeu. Para provar isso, eu até me surpreendi que algumas pessoas não aconteceu isso, mas toda regra tem exceção. Mas, em geral, quantas vezes aconteceu a gente ou pegar um ônibus que a gente não queria, ou a gente está caminhando em uma direção que daqui a pouco a gente percebe e não queria. Por que isso acontece? Porque dependendo de como você instrui o seu corpo, ele acaba tendo uma vontade própria. Uma vontade própria. Veja que é aquele negócio de muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, você pega fazendo outra, tem que parar tudo para reiniciar o processo. Aqui, isso que eu falei é um pouco do corpo, né? Máquina que, a depender do que você educa, a depender do que você absorve na sua memória, então o corpo lhe auxilia no que você quer do dia a dia. Você não se concentra muito em fazer algumas coisas e faz do mesmo jeito. Diferente do espírito. O espírito é uma fonte de energia, como a gente ilustrou aqui. Eu sei que é muito mais amplo, muito mais complexo, mas estamos limitando o entendimento naquela questão corpo, alma e espírito para entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse, claro, vai ficar no segundo vídeo, porque senão ia ficar muito denso. Então, como já falamos do corpo, falaremos agora do espírito.
O espírito aqui, a gente está ilustrando na questão vital, a força que faz a máquina funcionar. Entretanto, existe espírito imundo e o espírito bom. Vamos simplificar. O espírito bom é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. É aquele que com certeza vai frutificar coisas boas. Que o que vem do Espírito são as coisas boas que, digamos, é proveniente do seu estudo. Quando você aprende a fazer uma coisa boa, então você vai executar aquela coisa boa. Se você aprende a fazer uma coisa má, você pode até fazer para você como se fosse bom, mas pode ser ruim para outra pessoa. Então, mesmo que você ache bom para você, mas é ruim para outra pessoa, então não vem do Espírito Santo, não vem do Espírito do Senhor. Aí entra o espírito imundo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O espírito imundo, ele fica, você vai encontrar em Mateus 12, Mateus 12, 43. Está escrito assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Espírito imundo já está dito, ele não vai encontrar repouso porque é um espírito imundo. Ponto. Vai ter choro e ranger de dentes, lago do inferno, lago de fogo. Espírito imundo nunca tem repouso. Então, sabemos que nós temos um corpo, sabemos que tem o Espírito, mas esse pode pender para o Senhor, para o Espírito Santo, ou pode ser o espírito imundo. Qual é o espírito que está te motivando? O que você faz te motivar a fazer as coisas? Pare para pensar. Você acredita que o que te motiva mais é o Espírito Santo ou o que te motiva mais é o espírito imundo, aquele que não tem repouso? Já parou para pensar nisso? Certo vídeo tem escrito sobre o trigo e o joio, uma forma de visão sobre o bem e o mal que tem cada um de nós. Aqui também temos essa mesma questão. Como temos ou tanto o espírito imundo, que é todas as coisas de ruim que a gente aprende, exercita, que a gente, sem querer, até pela uma questão de comércio, a questão do compra e venda, aquela questão de esconder do próximo, colocar lucro no que a gente comprou, de certa forma é errado. Está institucionalizado porque esse é um mecanismo comercial. Por isso que você pode reparar que por isso e tantas outras eu falo, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, porque tem pecados que a gente já faz de forma inconsciente. Do mesmo jeito que a gente anda, do mesmo jeito que a gente para sentar, a gente executa sem querer coisas que pela institucionalização daquele pecado, a gente não tem ele mais como pecado. Como eu ilustrei aqui a questão da compra e venda, a gente compra algo por 10 e vende naturalmente por 15. Né? Então, esse tipo de comércio está institucionalizado? Tá. Mas você vai dizer para quem você vende a 15 aonde você compra por 10? Então, todos nós temos sim, a própria palavra diz, não tem nenhum justo. Mesmo que a injustiça que você cometa seja de forma inconsciente. Por isso que ele é misericordioso, por isso que ele te perdoa, porque ele sabe, e o mesmo Senhor disse, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas é que o espírito já está disposto. Então vamos fazer o seguinte, aproveitando o Tessalonicense, que diz, verde tudo e retei o que é bom, me peguei em uma literatura onde um índio explica sobre o lobo do bem e o lobo do mal. Na visão indígena, temos dois lobos dentro de nós. Um é do bem e outro é do mal. Estão lutando constantemente. Vence aquele que você alimenta mais. Então, se nós pudermos pegar esse entendimento indígena e trazer para a contextualização cristã, temos aqui também uma luta. Aí agora você tem uma luta. Seu corpo e seu espírito. Ambos estão constantemente em guerra, em militância, para ver qual é a vontade daquele que prevalece. Ou é a vontade, tipo aquela vontade de andar, né? Vamos supor, diferente da sua vontade, que você quer andar e o corpo executa a tarefa. Mas constantemente o corpo quer executar uma tarefa independente da sua vontade e faz você perceber que aquela vontade foi sua. Cuidado com isso. Psicologia, psicanálise trabalha muito com remédios para conter esse tipo de, digamos assim, fatalidade. Como o próprio remédio diz, o remédio é para remediar o que você não fez. Vamos vigiar e orar.
devagar, porque muitas coisas que você faz na sua concepção é bom para você, mas está sendo ruim para o outro. Você está ferindo o amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você vê a necessidade do outro como se fosse sua, 90% do mal que você comete sem saber, você vai parar de cometer. Coisa básica. Tudo isso eu estou te falando para chegar na questão da alma. O corpo e o espírito, tudo isso é para servir de recipiente para sua alma que está aí dentro. Sua alma é a consciência, é o você, é o que faz você perceber a diferença de você e do outro, que identifica as cores, que até no limite do possível, sem estar invadindo pela questão científica da psicanálise, da psiquiatria, é aonde determina o seu gosto, que também está influenciado diretamente com aquilo que você aprendeu. Às vezes seu gosto está associado ao que você aprendeu. Por isso que a própria justiça também já falou. A justiça já diz que eles trabalham com uma premissa falsa, porque a ciência já provou que as escolhas dos seres humanos são por fundamentos emocionais e a razão só fica encarregado de te justificar e como executar a sua escolha. Então, por isso que Jesus disse, vigiai e orai. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, sabemos que nossa carne é fraca. Então, vamos exercitar nosso espírito. Vamos exercitar nosso espírito para que de forma inconsciente começarmos a praticar o bem. Ô Senhor, quanto mais a gente souber de Ti, quanto mais a gente colocar na nossa mente o que é que o Senhor faria, quanto mais seremos o reflexo do Senhor, quanto mais eu me esvaziar de mim, dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus dogmas, da minha religiosidade, mais adentrado no Espírito e na vontade do Senhor, automaticamente meu corpo vai executar instintivamente o bem como se fosse a vontade de andar, de levantar e de beber água. Eu não preciso fingir ser crente, eu não preciso fingir ser cristão, porque quando você finge, você executa um plano e o plano acaba sendo cansativo, você executando mecanicamente uma coisa que deveria estar adentrado em você. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em verdade e em espírito, porque esses o que o amam e o que o Pai procura. Oh, meu Pai, estou todo arrepiado em nome de Jesus. Então, amados, vamos alimentar o Espírito para nós, almas, não serem enganados pela vontade do coração, porque a vontade do coração, a emoção nos leva ao erro, porque se nós estivermos de cabeça quente, tomarmos uma decisão de cabeça quente, entra aí a lei de Murphy, onde no qual uma coisa que vai dar errado, vai dar errado. Se algo que você fizer, existem formas de ser executadas e uma delas constitui em erro, o corpo vai escolher a forma errada sempre. Sempre. O próprio homem já descobriu isso. Então, meu povo, vamos absorver a palavra. Vamos exercitar o espírito. Vamos alimentar o lobo bom para com que o próprio espírito, de forma inconsciente, comece a cutucar a carne. Não é assim, é assado. Não é assim, é assado. Oh, glória a Deus, meu Pai. Então, você vai acabar sendo um passageiro. Sua alma vai ficar sendo passageiro de uma máquina projetada para o bem, não fazendo de conta que é boa. Vou trazer aqui pequenos 2 testemunhos que não são meus, mas que eu vou contar mais adiante, mas eu vou antecipar devido à profundidade dessa palavra. Um rapaz, ele acabou saindo da casa de oração, e todos conhecem como igreja, porque ele estava em um templo onde o líder espiritual, o pastor, claro, pregando bem ao próximo, toda aquela questão que todo mundo já está acostumado. Esse pastor chamou todos para ir. Eu não adentrei no assunto, eu não sei se foi churrasco, o que foi, mas chamou todos para ir na casa dele para alguma coisa. Chegando lá, todos presenciaram o pastor quebrando o pau, digamos assim, com a esposa. O que vai acontecer com aquele que tenta se espelhar no seu líder? Ele prega isso para mim e não faz, entrando naquela parte de fariseus, que eles atam feixes insuportáveis que nem eles são capazes de empurrar com o dedo, tentar pelo menos empurrar com o dedo. Então, vamos ser cristãos, pessoas boas de verdade, porque estamos executando o que estamos aprendendo na palavra. Então, o Espírito, de forma inconsciente, vai
incomodar a carne a fazer e ser inconscientemente uma pessoa boa. Os reflexos de uma pessoa boa não são traçados, ele simplesmente executa. Certa vez eu estava vendo na TV, uma pessoa estava correndo uma maratona na Etiópia, correndo. Aí quando ele viu que ele ia ganhar, ele olhou para trás. Viu que ninguém estava o seguindo, então ele diminuiu o passo, né? Diminuiu o passo porque, né, pô, maratona, vamos dar uma aliviada. Se não tem ninguém, olhou, ó, não tem ninguém, vamos devagarzinho aqui. Veio uma pessoa que eu não percebi a origem dele, lotando. Quando chegou perto do etíope, desacelerou, tocou, não, irmão, adiante. Aí o etíope olhou para ele e esquentou o passo, isso eu vi até em vídeo. Quando os dois, o etíope passando em primeiro e aquele outro rapaz passando em segundo, eles pegaram, se abraçaram, apertaram a mão, mas mais tarde um repórter virou para o rapaz e perguntou, por que o rapaz que falou com o etíope, que passou em segundo, por que você fez isso? Ele falou, fez isso o quê? Aí o repórter insistiu, isso que você fez lá na corrida. O rapaz que passou em segundo, o que foi que eu fiz na corrida? O repórter se impressionou, que ele não sabia o que ele tinha feito, pela naturalidade de fazer o bem. Porque dentro do coração do que chegou em segundo, sabia que seria uma vitória injusta. Não seria mérito dele, seria através do engano, seria através da falcatrua e da malícia. Porque o segundo lugar sabia que o primeiro estava ali por mérito e por uma fraqueza do corpo, querendo usufruir um pouco de conforto, não se esforçou o que se esforçou o tempo todo. Né? Você vê quantas pessoas ficam aproveitando aí, no supermercado, uma falha de preço para ficar usufruindo de leis que o governo faz para poder quebrar a guia de um gerente, de um pai de família que às vezes é demitido porque simplesmente pegou uma televisão que vale, R$2.000, botou sem querer a 200 e aí tem aquele bolo de gente que se sustenta na lei, tudo bem, Romanos 13, mas eticamente isso está errado, as pessoas não estão vendo que aquela TV que foi colocado um zero a menos de 2.000 para 200, ficar usufruindo de leis para poder desempregar um pai de família, para complicar a vida de um gerente com a sua filial. Você vê que não cabe isso. O rapaz da corrida poderia ter usufruído disso, mas não usufruiu. Ele disse, se eu passasse na frente do etíope, o que eu ia dizer para minha mãe? Ó o princípio. Você vê que ninguém orientou a ele, não existe isso escrito em lugar nenhum, mas ele praticou o que era certo. Outro dia eu estava no supermercado, amados. Eu estava no supermercado. Todo mundo sabe que uma fila de idoso é exclusiva. Mas na fila de idoso tinha uma placa. Idosos acima de 80 têm prioridades em cima de outros idosos. Precisa disso. Um idoso de 61 anos não está vendo que o idoso de 80 já está em uma situação que não precisa ninguém dizer que está mais idoso do que ele. Muito idoso de 61 anos, cabelo pintado todo inteiro. E o idoso lá, às vezes na bengala, quase não consegue nem mais falar. Precisa de uma lei para dizer que aquele idoso tem prioridade em cima dos demais. Isso é vontade de carne sendo aflorada no coração das pessoas. Falta de exercício do espírito. Pessoas mergulhadas em televisões que estimulam vontade de carne. Músicas que estimulam a vontade de carne. Aí o espírito enfraquece. Ficamos jogados à concupiscência da vontade e dos prazeres. Isso é certo? Amados, a palavra que eu trouxe para vocês foi uma palavra de reflexão. Vamos exercitar o espírito, vamos estimular outras pessoas a exercitar o espírito. Vejamos aqui que dei o start falando de uma coisa. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Confirmado também lá em Isaías, como eu falei, Isaías 9. Vamos exercitar o espírito para com que o espírito imundo saia, como está escrito aqui, quer ver? Onde foi mesmo? Aqui, tá lá em a questão do espírito imundo. Aqui, vamos voltar aqui, estratégia de Satanás, aqui, Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Como eu já falei, é o espírito imundo. Por sair e tentando voltar, encontra vazio, varrido e ordenado. Então, vai levar consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Quanto mais você exercita o seu trigo, quanto mais você planta trigo, vai suprimir o joio que quer nascer junto. Quanto mais você exercitar o espírito,
absorveu as coisas do Espírito Santo, o espírito imundo sai. Ele vai tentar voltar. Mas se você estiver em constante luta e exercício do Espírito Santo, o próprio espírito imundo tem vergonha, bota o rabo entre as pernas e além de sair ainda leva 7. Falo isso, amados, porque como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Trago para vocês a ideia do corpo, da alma e do espírito. Entendemos um pouco aqui dos 3. Eu espero que tenha edificado o seu coração, porque o próximo vídeo vai tratar de um assunto onde vamos separar o joio e o trigo. Vamos dividir o rio que saiu do jardim do Éden, dividindo em Tigre e Eufrates. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com tua vida desde agora e para todo sempre. Amém. Até a próxima.